Eu comecei a ministrar na última quinta-feira e vou continuar nesta próxima e outras seguidas, uma nova visão sobre o arrebatamento da igreja. Eu já ministrei o arrebatamento da igreja aqui, no final de 2015, 14 e 15, foram 9 ministrações nas quintas-feiras, e passei para os irmãos aquilo que eu entendo e prego aí fora. Esta nova visão, eu assim a chamo, eu a conheço há 30 anos, há mais de 30 anos, mas eu nunca falei desse assunto em lugar nenhum e nem com ninguém, a não ser minha família, minha esposa e agora o presbitério. Há poucas semanas atrás, nós nos reunimos e eu passei essas coisas que eu estou ministrando e outras que eu não vou ministrar, e entre estas eu falei desta visão também, uma visão nova. Por que eu vou passar agora, há mais de 30 anos que eu conheço? Porque pode ser que seja assim, e se for assim, vai ser um pouco diferente daquilo que eu ensinei e ensino, né, ao longo desses 30 anos sobre o arrebatamento da igreja. Será um pouco diferente. Por isso o meu convite e a minha insistência para que você esteja aqui nas quintas-feiras. Se de tudo você não puder, por razões de trabalho ou de estudo, pegue no site da igreja, que é www.betelonline.com.br, e você pegue ali essas ministrações de quinta-feira. Para facilitar, eu estou ministrando de camisa branca e gravata, sem paletó. E aos domingos, como eu tenho ministrado sobre o arrebatamento da igreja, eu tenho usado paletó só para te ajudar você localizar, que às vezes não tem data lá e fica meio difícil, é tudo em inglês. Então, aonde você achar o pastor ministrando de camisa branca e gravata, sabe que é esta quinta-feira que eu estou ministrando, ok? Então, meu convite para você estar aqui na próxima quinta-feira conosco, em que eu começo, então, a falar, depois dessa introdução que eu fiz quinta-feira, eu começarei a dar esta visão diferenciada, muito rara. Eu nunca vi ninguém falar disso, e eu tenho isso há 30 anos que eu recebi esse material, estudei várias vezes, e somente agora resolvi falar sobre esse assunto. Nós estamos falando sobre a grande tribulação, várias etapas sobre este período singular na história da humanidade. Quando Jesus fala em Mateus 24, no sermão profético, ali a partir do verso 15 até o 22, ele fala sobre este assunto. Nós já lemos várias vezes esse texto aqui, é o texto básico da nossa ministração. Jesus, ele disse que nunca houve nem jamais haverá um período como aquele, desde que há homem sobre a terra, desde que o homem foi criado, nunca houve nem jamais haverá. Agora eu quero dizer para você que antes da criação do homem, houve períodos assim que nós estamos descrevendo para você, e que vai acontecer outra vez. Por isso é que Jesus, na sequência, ele diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Quando ele diz nenhuma carne, ele está falando de toda a criação. Irmãos, é muito sério o que se aproxima de nós, mas ao mesmo tempo é glorioso, porque nós temos as promessas do Senhor. Jesus disse: eu vou abreviar aqueles dias, eu vou fazer as coisas acontecer, porque eu tenho os escolhidos. Ele diz, por causa dos escolhidos. Eu vou abreviar aqueles dias, eu vou interferir naqueles dias. É mais ou menos isso que o Senhor está falando. E nós estamos, então, falando sobre este tempo chamado grande tribulação. E eu quero terminar esta primeira parte para mais para frente. Domingo que vem eu não vou ministrar, porque nós teremos a Santa Ceia, batismo de manhã, Santa Ceia à noite, então não vamos tocar neste assunto, não vai ser escatológico as ministrações de domingo,
próximo, mas mais para frente, no dia 21, nós vamos voltar a esse tema. Eu quero ver se eu dou a segunda parte desse estudo mais rápido. Porque esta primeira parte, ela tem muitos acontecimentos, fatos que os nossos irmãos têm dificuldade, às vezes, de captar. Então, deixe-me fazer uma recapitulação para nós encerrarmos essa primeira parte da grande tribulação, que eu quero falar com os irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo, quais os dias que nós estamos vivendo? Profeticamente falando, biblicamente falando, nós estamos muito próximo daqueles grandes eventos que vão culminar com a abertura da última semana de anos proféticos. De Daniel, capítulo 9, aonde Daniel estava orando e confessando o seu pecado, e o pecado do povo de Israel, isto há 2.500, quase 2.600 anos atrás. E Deus enviou um anjo, o anjo Gabriel, e ele veio voando rapidamente. Daniel o viu, e ele veio e se apresentou a Daniel e disse: olha, por causa das tuas orações eu vim. Agora você preste atenção. E ele então começa, a partir do verso 20, do capítulo 9 de Daniel, ele começa a dar aquela profecia que é específica para o povo de Israel. O anjo começa dizendo assim: 70 setes, ou 70 semanas de sete, estão determinadas, decretadas, diz a minha versão, sobre o teu povo e a tua santa cidade, que é Jerusalém. Então, esta profecia de Daniel, capítulo 9, versos 20 a 27, ela diz respeito a Israel e a cidade de Jerusalém, exclusiva. Entretanto, nós sabemos que o relógio profético de Deus gira em torno de Israel. Israel é o relógio de Deus. Então, nós vamos estudar essa profecia, já estudamos ela quase toda, né? Para quê? Para que a gente conheça o tempo profético que nós estamos vivendo. E ali o anjo divide aquela profecia em 3 partes. Tem um estudo que eu dei sobre as 70 semanas. Então, Jesus cumpriu esta profecia. É por isso que quando ele chegou no alto do Monte das Oliveiras e olhou para Jerusalém, de lá você olha para Jerusalém, ele chorou sobre Jerusalém e diz: ah, se tu soubesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Mas isto está agora encoberto aos teus olhos. Jesus chorou sobre a cidade montado num jumentinho, quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém. Irmãos, isso é muito significativo, porque Jesus estava se referindo exatamente à profecia de Daniel 9, 27. Poderia ser diferente o destino dos judeus se eles tivessem recebido Yeshua, Jesus de Nazaré, como seu Messias. Mas diante do governador e juiz Pôncio Pilatos, eles disseram: crucifica-o, crucifica-o. Mas esse homem é inocente, eu não vejo nenhum mal nele, crucifica-o, crucificam, gritavam mais forte aquela multidão, liderada pelos principais dos sacerdotes. E Pilatos diz: eu vou lavar minhas mãos, eu sou inocente do sangue deste homem. E lavou simbolicamente as mãos, mas não adiantou muito para ele. Mas simbolicamente ele lavou as mãos. E aí eles disseram: que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Irmãos, isso é tremendo, porque o sangue caiu sobre os judeus. Poucos anos depois, eles foram dizimados por Tito, no ano 70. Isso aconteceu lá pelo ano 29, 33, aí depende da leitura do calendário que se faça, né? No ano 70, eles foram espalhados pela terra e viveram espalhados, com a espada atrás, com a vida em suspense, conforme diz Deuteronômio 28, a maldição, está ali, porque eles preferiram a maldição.
caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos, isto é, a nossa descendência. E a Bíblia diz, porque amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Porque não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Está lá no livro dos Salmos. E aí eles viveram 1878 anos sem território, sem governo, sem bandeira, espalhados pelo mundo inteiro, até que Deus os trouxe de volta. Usou a Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração e extermínio dos judeus, o chicote. Hitler foi um chicote na mão de Deus para desalojar os judeus da Europa. Muitos fugiram para os Estados Unidos, mas grande parte veio para Israel e organizar. E a ONU se viu obrigada a criar um Estado judeu que foi instalado no dia 14 de maio de 1948. E Jesus disse assim, olha, quando você vir a figueira brotar, não ser plantada, mas brotar, essa geração não passa sem que todas as coisas se cumpram. Israel é essa figueira. Na Bíblia, o símbolo de Israel é a figueira. A igreja é a videira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. João 15. Mas Israel é a figueira. Irmãos, a partir de 1822, começou um movimento chamado sionismo, que é a volta para Sião. 1822. E até hoje, os judeus estão voltando para Sião, para Israel. Recentemente, Benjamin Netanyahu convidou os judeus franceses, depois daquela bagunça lá, daqueles atentados terroristas, a voltar para Israel. E muitos deles voltaram e estão voltando do mundo inteiro. Porque eles não têm segurança. Eles compreendem isso, estão vendendo as suas coisas, pegando seus bens, seus recursos e voltando para Israel. Por quê? Porque Deus tem ainda uma semana de anos para tratar com eles. Aquela última semana de anos é muito importante. Por quê? Porque ali na 69ª, ou seja, na 69, Deus abriu um parênteses e inaugurou o período da graça, que é a era da igreja, a era do Espírito Santo. É o Deus, não o Deus conosco, Emanuel, mas o Deus dentro de nós, para nos dirigir em todas as coisas. E aí, então, falta essa semana, e o tempo dos gentios, até que o tempo dos gentios termine. O tempo dos gentios é este, que vai lá da 69ª, lá da morte de Jesus até o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento está na iminência de acontecer, e esse tempo está para terminar. E Deus vai voltar a tratar profeticamente com os judeus naquela última semana de 7 anos. E vai começar muito mal aquele negócio. Porque quem vai aparecer no cenário é o anticristo. E ele vai fazer um tratado, um pacto com os judeus, está lá na parte final da profecia de Daniel 9:27. E ele fará uma firme aliança com muitos judeus, para durar uma semana de anos, 7 anos. E por que o anticristo vai fazer isso? Qual é o interesse dele? Por que essas coisas estão para acontecer? Porque Israel vai estar a ponto de ser aniquilado da face da terra. Não é isso que nós estamos vendo, irmãos. Nós estamos vendo os acontecimentos que vão culminar agora. Então, eu estou fazendo esse resumo para você se situar profeticamente, biblicamente, no tempo que nós estamos vivendo. Deu para você entender? Todo mundo me entendeu até aqui? Amém? Ou ficou mais confuso ainda? Eu espero que não. Irmãos, então qual é o próximo acontecimento profético que vai acontecer, pastor? Vai ser a guerra de Gog e Magog, que está prevista na Bíblia, previsto pelo profeta Ezequiel. Preste atenção, Ezequiel é o profeta do cativeiro, junto com Daniel. Eles são contemporâneos. Tanto Daniel estava no cativeiro da Babilônia, como Ezequiel. Ezequiel recebeu esta profecia lá no cativeiro, há 2.600 anos atrás.
E essa é a última profecia do livro de Ezequiel. A outra, que começa no capítulo 40 e vai até o final do livro, isso aí está ligado ao milênio. É outra coisa. Você pode ver que é completamente, é um novo tempo, é uma coisa bem diferente. Mas essa é o que os rabinos, que o povo judeu sabe que está para acontecer. Então, é a profecia de Ezequiel 38 e 39, que é Gog e Magog. O que é isto? Numa linguagem atual, Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Mas vai haver confusão aqui no Brasil? Irmãos, nós vamos sofrer as consequências dessas coisas. Porque o que acontece lá no Oriente Médio, desta vez vai ter armas nucleares, que Deus já falou isso. Reflete por aqui, porque lá estão as maiores reservas de petróleo do mundo, e tudo vai entrar aí em convulsão no mundo. E você sabe que Israel, não obstante seja um país pequenininho de território, ele é altamente tecnológico, inclusive as suas forças de defesa, né? Com bombas nucleares e tudo mais, e ele vai usar isso aí. Deus tem falado isso ao longo desses últimos anos, mostrado isso. Então, é sobre essa preparação que eu estou querendo passar para os irmãos. Próximo do acontecimento. Guerra em Israel, guerra ali naquele Oriente Médio. A Rússia está lá, eu disse para os irmãos, 18 países estão na Síria, a pretexto de guerrear lá, né, contra o Estado Islâmico, os grupos, etc., estão todos lá reunidos, inclusive o Irã, com tropas, armamentos modernos. Enquanto fabricam a bomba lá no Irã, eles estão na Síria, e ali, de repente, Israel vai acontecer alguma coisa, e Israel vai ser atacado. E quando Israel estiver para ser aniquilado da face da terra, Deus intervém. Deus vai intervir. Irmãos, a intervenção de Deus já está a caminho. Deus não é pego no contrapé, de surpresa em coisa nenhuma. Ele conhece todas as coisas, ele é onisciente, e ele já vem falando aos seus servos, os profetas modernos, acerca das profecias bíblicas que estão para se cumprir. Eu acho interessante isso. Nós temos as profecias bíblicas e, de repente, o Senhor começa a atualizá-las para nós através daquele outro. Nós temos que ter um certo cuidado, porque tem muita gente que se põe a profetizar de coisas que não sabe, e nem engano. Mas existem os profetas sérios, como David Warr, que eu já tenho falado dele bastante. Uma das últimas profecias dele foi no dia 3 de julho. Deus levou ele em Israel e mostrou o fundo do mar Mediterrâneo. E o fundo do mar se revolvia, as rochas se levantavam e se revolviam, e o resultado daquilo foi um enorme tsunami que entrou em Israel e nos outros países ali. Você sabe que Tel Aviv está na beira do mar. Tel Aviv é a principal cidade, né? E foi entrando e foi tomando conta de tudo, e os judeus corriam para os abrigos. Ele fala disso num dos vídeos, você pode ver lá, né? Foi agora em julho, Deus mostrou isso para ele. Ele disse: olha, preste atenção, eu sempre profetizei a mando do Senhor Jeová para as nações, mas agora o Senhor está voltando os seus olhos para Israel, e Ele vai me levar para Israel, porque Ele já me mostrou indo para Israel. Irmãos, a hora que esse profeta estiver lá, acabou o tempo dos gentios, as nações. Deus vai voltar-se para Israel, porque é a última semana que vai começar. Como é que começa essa última semana? Começa com essa guerra. Esta guerra que está lá profetizada há 2.600 anos, que a Bíblia chama de Gog e Magog. Se você já foi no meu site, né, valterirporto.com, você já viu o que é a guerra de Gog e Magog. São 2h30 que eu falo detalhadamente sobre os povos que migraram, né, descendentes, netos de Noé, que vão dar origem a vários povos, e para onde eles foram. E você vai ver, né, que a Rússia vai encabeçar esta confederação de nações, e ela está lá
na Síria, agora armada até os dentes, ela vai encabeçar e dirigir esses ataques contra Israel. Os Estados Unidos vai entrar no meio e vai ser mais trágico ainda, porque Deus está até na ponta do cabelo com os Estados Unidos da América do Norte. Já está sob juízo, e os juízos virão violentamente sobre aquela terra. E nós, como estamos nas Américas, vai sobrar também para nós. Os irmãos sabem, eu já pedi que você ouvisse esses vídeos de Nathan Rocha, né, daquele asteroide que cai na região do Caribe, né, e vai atingir o Brasil às 6 horas da manhã. Ali são faladas muitas coisas. Eu quero dizer para os irmãos que são esses os profetas que Deus está levantando para tocar a trombeta e despertar o povo para os dias finais. Então, irmãos, ali, nessa guerra, nessa terceira guerra mundial, os homens começam essa guerra, mas eu já disse aos irmãos e torno a repetir, Deus vai terminar essa guerra. E Ele vai terminá-la liberando o 6º selo de Apocalipse, capítulo 6. E ao liberar o 6º selo, e eu quero ler com você, abra sua Bíblia em Apocalipse 6, a partir do verso 12, quero ler novamente esse texto. E ao terminar essa guerra, liberando este juízo, que nada mais é do que Ezequiel 38 também, que fala, Deus diz, quando Gog vier contra a minha terra, minha ira vai ferver e eu vou agir. E a ação do capítulo 38 de Ezequiel, a partir do verso 18, e a de Apocalipse, o 6º selo é a mesma. É o mesmo evento, você pode ter certeza, porque a descrição é muito parecida. E a partir do verso 12, Apocalipse 6, nós lemos: E vi quando abriu o 6º selo, presta atenção, é Jesus quem abre os selos. Desde o início do capítulo 6, Jesus aparece, Ele é aquele que vence, é aquele que recebe o livro bem selado, com 7 selos, Ele vai abrindo esses juízos. Veja, irmãos, não tem anjos nesses juízos. O juízo de anjos começa no capítulo 8. 7 ele manda os anjos marcar, e 8 começam os juízos das trombetas e taças, que vão lá para o fim do Apocalipse. Ali entre os anjos. Esses juízos não têm anjos agindo, é o Senhor Jesus liberando estes selos. E aqui ele abre o 6º selo. E houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você preste atenção na gravidade deste evento. Isso aqui é um evento cósmico. É algo muito sério, para remover montes e ilhas, etc, etc. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. É interessante isso aqui. Os Estados Unidos têm gastado trilhões de dólares com abrigos, esses abrigos, e faz tempo, desde que eles descobriram esse corpo celeste vindo para o sistema, eles já começaram a tomar providência em 1983. Verso 6. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Então, preste atenção, a ira do Cordeiro aqui, irmãos, é esse período de 7 anos de juízos que virão. É essa angústia de Jacó, que a Bíblia fala lá no Antigo Testamento, é o mesmo período em que haverá muita angústia para o povo de Israel. No começo,
Eles quase vão ser aniquilados nesta guerra. Vai ser uma guerra assim, né? Muitos milhões de pessoas vão morrer, soldados, jovens. É por isso que os homens vão ficar muito raros sobre a face da terra. Porque os soldados, apesar que Israel tem também mulheres combatentes, mas a maioria são os homens que têm que ir para a guerra. Homens jovens que morrem nisso aí. Então Deus, ele intervém na história da humanidade com este juízo. Que juízo é esse, pastor? O que é este corpo celeste? Eu tenho explicado isso, e como esse assunto envolve muita informação, a gente tem que ir devagar com vocês. Preste atenção, vou fazer um resumo rápido para você. Entre dois sistemas solares, dois sistemas estelares, o sistema solar, com os nossos planetas, luas, etc., e um outro sistema que é o mais próximo da Terra, que está a 4 anos e meio, anos-luz e meio da Terra, que é Alfa de Centauri, o Alfa Centaurus. Entre esses dois sistemas estelares flutua um mini-sistema, que é uma estrela anã marrom, que apelidaram, chamam de Nêmesis, e em torno dela existem 7 planetas com as suas luas, que orbitam este Sol negro, que Carlos Munhoz Ferrada chama de Sol negro. Ele está a 32 bilhões de quilômetros do nosso Sol. Essa estrela apagada, então, é um sistema solar, e ela flutua entre Alfa de Centauri e o nosso sistema solar. Quando ela se aproxima com os seus planetas do nosso sistema solar, começa uma perturbação por causa dos campos gravitacionais, principalmente de um desses planetas, o maior deles que orbita essa estrela, chamada Nibiru, ou Nibiru. Ou Hercóbulos, Planeta X, tem vários nomes, Tique, Tiche, e vai por aí afora. Mas o nome que ele é mais conhecido é Nibiru. Esse Nibiru orbita a estrela negra, ele vem orbitando, mas ele entra no sistema solar, quando todo aquele microsistema se aproxima do nosso. Aí ele, que tem uma órbita muito alongada em torno da estrela original dele, entra no nosso sistema solar e orbita o nosso Sol. Isso se dá, segundo alguns, a cada 3.600 anos. E outros, como Ferrada, Carlos Munhoz Ferrada, a cada 13.000 anos. Esse corpo celeste entra no nosso sistema solar. Seja lá qual for esse negócio, 2002 ele tangenciou o nosso corpo, o nosso sistema solar, e em 2003 ele entrou no nosso sistema solar. E aí começaram muitas perturbações em todos os planetas. Eu mostrei um vídeo aqui para vocês de reportagem que falava, olha, está havendo perturbação no Sol, lembra? É um videozinho pequenininho que mostrava em todos os planetas, inclusive a Terra. E o cientista não sabe direito. Por que essas modificações e intensificações, principalmente de terremoto, vulcão, maremoto, essa confusão toda sobre a Terra? Claro que eles sabem, eles dizem que não sabem, mas sabem. Então, em 2003 ele entrou, 2002 ele tangenciou, e em 2003 ele entrou. 2012, ele vendo lá de baixo, ele orbitou o nosso Sol. E ele, então, teve o seu periélio. O que é isso, pastor? Periélio é o momento em que um corpo celeste mais se aproxima do Sol. Quando ele teve o periélio, vamos dizer que isso aqui seja o Sol, né? Quando ele se aproximou do Sol, a Terra estava orbitando do outro lado do Sol. Preste atenção, o Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Então a Terra não sofreu aquela influência. E ele, em 21 de dezembro de 2012, justamente aquele negócio dos maias, os cientistas sabiam que não ia acontecer nada, mas os maias escreveram lá nos calendários deles que haveria uma mudança, uma nova fase. Ele orbitou o Sol e continuou subindo. Em 2015 ele virou
e está na descendente. Ele está voltando para sair do sistema solar. Ele vai sair lá pelo ano 2020, 2021, por aí assim, que ele vai, 22, que ele vai sair do sistema. Então, 2018, segundo alguns, ele vai passar do outro lado do Sol, do outro lado, vai lá e volta. E quando ele passar aqui, o nosso problema está aí, a Terra vai estar do mesmo lado. E aí, então, vêm os problemas muito sérios. É isso que dá, irmãos, estas mudanças de polos magnéticos, que vira o planeta. Como é que os cientistas sabem disso? Através dos geólogos, esses homens que estudam geologia e tal, eles veem as camadas, inclusive aonde que o mar estava e aonde que o mar não estava. Por exemplo, se você for num dos museus de história natural no Paraná, acho que é no Paraná, sim, em Curitiba, você vai ver fósseis de peixes de água salgada que foram tirados ali daquelas pedras de Vila Velha, em Ponta Grossa. Ali, quantos metros está acima do nível do mar? Ali é o segundo planalto. O primeiro termina em Curitiba, o segundo está ali perto de Ponta Grossa. Ali foram encontrados esses fósseis de peixes de água salgada. Significa que o mar andou por ali. Em que época foi? Não sabemos, mas tem muito tempo. Então, eu quero que você entenda que essas mudanças, a passagem desse corpo celeste que orbita, entra no sistema solar e orbita o Sol, ele é bem grande. Ele é mais ou menos 4 vezes, de 4 a 5 vezes o tamanho de Júpiter, que é 1.300 vezes maior que a Terra. Então, por aí você vê mais ou menos as proporções desses corpos celestes. Agora, ele é um planeta rochoso, massivo, diferente de Júpiter, porque Júpiter é gasoso. Os 4 grandes planetas, lá no final do nosso sistema, são todos gasosos, e Júpiter, que é o maior deles, é gasoso. Ou seja, é gás que forma aquilo ali, mas tem um núcleo. Se nós colocarmos o Júpiter com o seu gás, com a sua forma, o seu volume, cabe 1.300 terras. Se nós considerarmos só a parte do núcleo, a parte dura de Júpiter, é 318 terras. São 318 terras. Mesmo assim, é enorme esse núcleo dele. Cabe 318 terras lá naquela parte dura dele. Gasosa, 1.300, quase 1.000 a mais. Só para você ter uma ideia, eu estudei muito bem esse negócio para falar. Os irmãos percebem que eu estou dominando bem esse assunto. Eu venho estudando isso desde abril, esse negócio está me fervendo a cabeça. Porque eu estou pressentindo, irmãos, que as profecias bíblicas que a gente não entendia estão para se cumprir nos nossos dias. Agora, com uma dimensão que a gente ganha diferente. Então, eu tenho falado para você que a liberação desse 6º selo vai trazer para a Terra um asteroide grande. Deus tem falado isso. Preste atenção, não é o Nibiru. Nibiru é um planeta. Se ele batesse na Terra, com esse tamanho não sobraria nem pedacinho da Terra, e nem de nós. Deus não permite isso. Ele tem uma órbita, mas nesta órbita ele desloca o cinturão de asteroides por onde ele passa. E entre Júpiter e Marte tem uma área de cinturão de asteroides. E tem asteroides pequenininhos, tamanho de um grão de areia, e tem asteroides grandes, que são planetóides, como Vesta, por exemplo, dá mais de 960 quilômetros de diâmetro, tem aquela rocha. São poucos os grandes para o nosso bem-estar. Mas ele desloca, onde ele passa, a força gravitacional dele vai deslocando aquilo, vai empurrando aquilo tudo em direção ao Sol. E a Terra está na alça de mira, como eu disse para os irmãos. Então,
O que vai acontecer, irmãos? O próximo evento, como é que Deus vai terminar essa terceira guerra? É a queda de um asteroide. Um asteroide. Um asteroide é um corpo pequeno, perto de um planeta. Ok? Então ele vai bater lá no Pacífico, etc, etc. Mas vai ser uma pancada muito forte. E algumas coisas vão acontecer com a Terra que são descritas nessas profecias que eu tenho falado para os irmãos, desses vídeos, etc., que eu não vou repetir. Mas a queda desse asteroide, ele vai trazer um caos sobre a Terra. Uma das primeiras consequências é movimentação das placas tectônicas. Eu já falei isso para os irmãos. E na movimentação dessas placas vão eclodir grandes vulcões em vários lugares onde não tem vulcão. E outros que estão adormecidos vão entrar em erupção. Grandes terremotos, isso tudo está previsto em Ezequiel 38 e Apocalipse 6, como eu acabei de ler aqui para os irmãos. Outra consequência, gigantescos tsunamis, destruições das cidades costeiras aos oceanos. Jesus fala disso em Lucas 21, quando nós já também examinamos, 25 a 27, ele diz que os homens desmaiarão de terror pelo bramido do mar e das ondas. Irmãos, a força gravitacional vai fazer uma coisa ou outra. Ela vai aproximar a Lua da Terra, ou a Terra da Lua, e vai interferir no mar, porque a Lua interfere no mar. As marés alta e baixa nos mostram isso. Né? Quando a Lua se aproxima mais, nós temos... E aí vai ser uma tragédia. Os homens, Jesus fala disso. E quando fala da grande tribulação, ele diz: os homens desmaiarão de terror pelo bramido do mar e das ondas, e também desmaiarão pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Ou seja, o nosso sistema solar pode entrar em colapso, ou a nossa galáxia, por causa desse gigantesco corpo, 4,5 vezes, 5 vezes maior do que o nosso maior planeta. E é rochoso ainda por cima. Ele tem um campo gravitacional que é aquelas duas asas que aparecem. E esse campo gravitacional dele é extremamente forte. E o campo magnético dele também é extremamente forte. Irmãos, para virar um planeta, mudar os polos, só a conjunção desses dois campos, o magnético e o gravitacional. Infelizmente, esse negócio vai passar na descida dele, no periélio dele, dizem que a Terra vai estar do mesmo lado. Ou seja, quem que diz isso, pastor? São alguns cientistas que estão descontentes com esses segredos. Eu entendo que a NASA não pode falar nada, os governos não podem falar nada. A Agência Espacial Americana, que é a NASA, a Agência Espacial Russa, a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Chinesa, a japonesa, eles não podem falar, porque senão o mundo vira um caos já agora. Todo mundo querendo um buraco para se esconder. Eles não falam sobre isso, mas alguns cientistas de nomeadas não acham que a população tem que saber dessas coisas. Então, vem os filmes, vem as indiretas por aí, isso, aquilo, aquilo outro. E, ultimamente, então, tem vazado no YouTube algumas informações. Né? Lembra daquele astrônomo lá do Havaí, que se identifica como Ken, e ele filma o computador dele no celular. Ele disse: eu não posso gravar porque o software vai me identificar e eu posso ser preso. E ele mostra um gigantesco corpo celeste se aproximando de quem? Do planeta Netuno. Ele estava subindo quando ele passou por ali em 2014. Então, algumas informações têm vazado na internet desse cientista. E dessa coisaiada que o governo americano está prevendo. Então, irmãos, nós vamos ter gigantescos terremotos e nós vamos ter, possivelmente, a mudança dos polos da Terra, polos magnéticos da Terra, dos polos da Terra. Norte vai deixar de ser norte, o sul vai lá para cima e tal. E aí você pode imaginar as dificuldades e as tragédias que sobrevirão
pela passagem deste gigantesco planeta e a Terra estando do mesmo lado. Vai estar muito longe da Terra, mas o longe aí é um longinho. Dentro da astronomia, vai ficar perto. Aquele Munhoz Ferrada diz 13 milhões de quilômetros de distância. Isso é nada nas dimensões espaciais. Não sei se vai ser isso. Aqueles são cálculos que ele fez há muito tempo, irmãos. Os atualizados a gente não tem, mas algumas coisas a gente sabe. Pastor, e o resultado desse negócio todo? O resultado está lá em Ezequiel capítulo 13. Abra a sua Bíblia. Irmãos, Ezequiel é um profeta, está lá no final do Velho Testamento. O capítulo 13, Deus diz assim, versos 8 e 9. Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes delas serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Terça parte. Se você pegar 7 bilhões e 400 milhões, dividir isso aí, você vai descobrir que essas duas partes vão dar quase 5 bilhões de pessoas que, nesses juízos todos, não é tudo de uma vez só. O asteroide começa, depois essa passagem vai ser mais trágica ainda, e nesta passagem eu entendo que a igreja não vai estar aqui. Eu entendo, mas não sei. No asteroide nós vamos estar. E agora? A hora que começar essa guerra, poucas semanas depois, Deus termina com ela. O povo brasileiro só pensa em Olimpíada, futebol, essa coisa errada. Nem notícias internacionais a gente vê. Não sabe nem como é que anda esse Oriente Médio. Como as coisas estão no mundo. A gente só olha para a nossa... É só isso aí. Ou o escândalo da Lava Jato, essa bagunça toda que nós estamos aí. Deus está irado com o Brasil e com o mundo, o pecado. Então Deus vai destruir Ele vai desarraigar o ímpio da terra. Irmãos, quando Deus fala desses acontecimentos, eu quero que você abra a sua Bíblia também, para você entender como esse negócio vai acontecer, em Isaías, capítulo 13. Isaías capítulo 13, Deus fala desse período. E quando você lê a linguagem de Deus, lá há 2.700 anos atrás, Deus falando desse tempo, Isaías 13, a partir do verso 9, Deus fala assim, eis que o dia do Senhor, lembre, esse dia do Senhor é esse período de juízo sobre a terra, ok? Esse período que nós chamamos da última semana de Daniel. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio delas os seus pecadores. Quem que vão ser destruídos? Os ímpios. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa, o pagamento, a paga dos ímpios. Preste atenção nisso. Salmo 91 diz que estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei. Tenho os meus anjos, eu vou dar ordem aos meus anjos para que te guarde. Verso 10. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a sua maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos cruéis.
Farei que os homens sejam mais raros do que o ouro puro, sim, mais raros do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Esse verso 13. Essa palavra, removerei a terra do seu lugar, no hebraico, ela tem um sentido de removerei a terra da sua órbita. Aonde que Deus colocou a terra? Orbitando o Sol, né? Numa órbita mais ou menos elíptica também, o Sol vai e volta. A cada 365 dias, 6 horas, 48 minutos e 4 segundos, ele faz uma volta completa em torno do Sol. Deus disse, eu vou tirar o Sol, a terra da sua órbita. Vai acontecer. Irmão, para tirar um planeta desse, de uma órbita determinada, tudo é por equilíbrio das forças gravitacionais, é porque a coisa vai ficar complicada. Deus fala mais disso? Fala. Ele fala em mais 2 textos. Abre comigo lá naqueles profetas menores, o livro de Ageu, capítulo 2, você vai encontrar Ageu, depois de Daniel tem Amós e Ageu, né? Depois de Daniel você vai achar, melhor, Oséias, e depois de Oséias você vai achar Joel, e é por aí que nós vamos chegar no Ageu, né? Depois do Amós. Eu sei que é depois do Amós. Não, Obadias. Esses profetas menores não são muito fáceis de achar, não. Mas nós vamos achá-lo aqui. Ageu, cadê o Ageu? Essa Bíblia eu não estou acostumado com ela. Depois de Sofonias. Obadias, Jonas, Amós, vamos lá. Vamos lá que nós chegamos. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. Bem pequenininhos. Eu não estou acostumado com essa Bíblia grande, aquela outra pequenininha eu já tenho tudo marcado assim. A minha memória fotográfica. Tenho uma memória fotográfica, graças a Deus por isso. Capítulo 2, verso 6, Deus diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Ainda uma vez, significa que Deus já fez isso antes. E a geologia comprova isso, várias vezes. A terra já girou pelas camadas do solo. Principalmente nesse Grand Canyon, a gente acha e vê aquelas camadas. Aquilo ali são geologia, irmãos. Mudanças na terra. Aquilo ali já foi mar, inclusive, em eras muito antigas. Mas Jesus disse, olha, desde que há homem sobre a terra, não houve um período, nem jamais haverá. Nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas eu vou abreviar por causa dos escolhidos. É isso que Jesus está falando. Então, aqui em Ageu, o Senhor diz que abalarei, ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Então ele fala em Isaías 13, ele fala em Ageu 2 e fala no Novo Testamento também em Hebreus 13. Vamos lá em Hebreus 13. Epístola aos Hebreus, provavelmente foi Paulo, o apóstolo, que escreveu, não se tem certeza, mas o estilo é dele, né? De Paulo, o apóstolo. Em Hebreus, capítulo 13, verso 26 em diante, nós lemos assim: a voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo, ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ou seja, esse sistema, ou essa galáxia, a gente não sabe, não é só a terra, é o céu também. Para abalar a terra, precisa mexer no cosmos.
no sistema solar. Não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmãos, preste atenção nisso. Quando Jesus vier instalar o seu reino milenial aqui na terra, em poder e grande glória, ele virá, e todo olho verá, conforme Apocalipse 1:7, ele virá em poder e grande glória, travará a batalha do Armagedon, instalará, derrotará Satanás, o anticristo, falso profeta, vai prendê-los no abismo e inaugurar o seu reino. A Bíblia diz, pela profecia de Daniel, capítulo 2, que uma pedra foi cortada sem auxílios de mãos e lançada ali nos pés daquela estátua, e depois ela cresceu e dominou toda a terra. É o reino de Deus que não pode ser abalado. No reino de Deus futuro, não vai ter essas perturbações, essa coisa que existe no cosmos. Pedra para lá, pedra para cá, uma coisa... Isso não vai ter mais. Deus vai resolver definitivamente este assunto. É por isso que a terra será tirada. Nós não vamos precisar mais do sol, nem da lua, nem dessa coisa toda. É a Nova Jerusalém, é a cidade luz, que desce do céu e para em cima da terra, já no milênio, já nessas ocasiões. Então vai haver uma mudança completamente. Então o reino de Deus implantado sobre a terra não vai ser mais abalado. É por isso que não tem mais o mar. Os oceanos não existirão mais. Não tem esse negócio de vulcão, eu não sei, mas a minha impressão, até hoje não achei nenhum artigo que dissesse, científico que dissesse da possibilidade das águas oceânicas migrarem para o núcleo da Terra e refrigerar este núcleo, solidificar este núcleo. Porque você sabe que a gente tem terremotos por causa dessas placas, e essas placas vêm de lá de baixo, as pressões, isso tudo vai mudar. Deus vai mudar a terra, Ele vai restaurar a terra, Ele vai fazer diferente, irmãos. E vai situar a terra em algum sistema, não sei qual é, se é o mesmo, como é que vai ser, eu acho que não tem mais esse sistema. E nós vamos viver eternamente, quer dizer, quem herdar o reino de Deus a nível de terra não vai ter mais essas perturbações. Mas nós podemos herdar o reino de Deus num nível mais elevado. Eu tenho ensinado isso aqui na igreja. Mas os que ficarem para herdar o reino de Deus a nível de terra, essa terra será totalmente restaurada, começando pela sua topografia. É por isso que os céus, diz a profecia de Pedro, capítulo 3, verso 10 em diante, os céus passarão com um grande estrondo, isto é, o cosmo, e os elementos, isto é, os planetas, ardendo se fundirão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Deus vai queimar essas bactérias, esses zika, esses vírus, essa coisa errada toda, vai acabar isso. Tudo isso é consequência do pecado. Todas essas perturbações estelares é consequência do pecado. Ou você pensa que Deus não pode criar um novo universo? Eu já não digo nem uma galáxia, um novo universo. Irmãos, os físicos mais adiantados hoje do mundo, tem um japonês, descendente de japonês, eu não lembro agora o nome dele, ele tem vários vídeos. Ele escreveu um livro chamado As 10 Dimensões. Ele diz que pelo menos existem 10 dimensões e que seriam outros universos paralelos. Eles estão chegando, engatinhando, estão indo. Eu digo para você que nós vamos ficar espantados das coisas que Deus criou. Irmãos, isso aqui é uma prova para nós, para ver se nós vamos ser fiéis ou não. Nós estamos num período de prova. É como no deserto, nós estamos caminhando no deserto. Vamos ver como é que vai dar, como é que vai ser isso aí. Vamos chegar na Canaã ou vamos
rebelar-se contra Deus e morrer no deserto, nessa caminhada? Eu creio que não. Então, o resultado disso. Existem outros textos que eu poderia ler para os irmãos, mas eu quero parar aqui. O resultado disso tudo, irmãos, vai ser uma mudança no nosso planeta. No nosso planeta. E no final desse período, antes da implantação do milênio, nós vamos ter, então, no final desses 7 anos, nós vamos ter aqui uma terra totalmente diferente como nós a conhecemos hoje. E Deus vai, então, restaurar com a igreja. Jesus vai vir, ele vai reinar 1000 anos aqui. A partir de Jerusalém. Jerusalém não vai ser destruída. Então não se destrói toda a terra, destrói-se pedaços, partes, né? Modifica a topografia da terra. O ímpio vai ser exterminado da terra. Se você ler alguns outros trechos que eu tenho aqui, por exemplo, Isaías 24, de 1 a 6, Deus fala, olha, eu vou exterminar essa gente. Isaías 24, de 1 a 6, ele fala no capítulo 30, verso 26, que a terra cambaleará como cambaleia o bêbado, e sacudirá como uma rede de dormir. É nesse período. É todo esse período que nós estamos entrando nele. Pastor, e a igreja? Você está preparado para subir hoje? Se Jesus voltar hoje para você e disser, fulano, venha. Provavelmente você não vai vir nesse corpo. Você vai deixar esse corpo aqui e o espírito e a alma vai partir para estar com o Senhor. Mas, irmãos, na quinta-feira eu estou ensinando alguma coisa nova sobre o arrebatamento da igreja. E pode acontecer um pouco diferente do que nós pensamos. Mas uma coisa eu sei, presta bem atenção nisso. A igreja só vai ficar aqui, olha para essa Bíblia aqui, a biblona grandona. Vamos supor que toda essa extensão aqui são os 7 anos finais. 3 anos e meio os primeiros e os 3 anos e meio finais. A igreja não estará no final. Ela vai estar, possivelmente, aqui nos 3 anos e meio. Porque esse terço que vai sobrar, quase que uma grande parte deles vão correr para as igrejas. É aí que Deus vai cumprir a profecia de Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne que sobrar. Porque essa empiaiada aí não quer saber de Deus. Não quer saber de nada, é bagunça, é viver desbragadamente. Então, juízo sobre eles, espada do Senhor. Aí os que sobrarem vão vir para as igrejas e Deus vai derramar do seu espírito. Irmãos, vai ser assim como o anticristo começa a governar e a arrumar este mundo, Deus começa a surgir uma igreja forte, poderosa, de operação de sinais e maravilhas e prodígios, coisas espantosas, muito maior que a igreja primitiva. Irmãos, nós temos essa promessa. A igreja, o Senhor já me falou que essa igreja será um referencial. Meu Deus, meu grande Deus. Você está num lugar onde Deus trouxe. Você vai ser usado, meu irmão. Não tenha medo desse negócio que vir. Tem anjos poderosos. Ele te sustenta no ar. Tira você daqui e leva para lá, como ele fez com Filipe. O Senhor disse que vai fazer isso. Olha o vídeo do Natan, e ele fala disso. Aqueles crentinhos, esse ele vai recolher logo. Logo. Ai, Senhor. Irmãos, o crente não pode ser assim. Não pode ser como esse negócio de o vento sopra, ele verga para lá. Sopra de lá para cá, ele verga para cá. Deus não se agrada de crentes caniços.
Jesus disse, assim como eu venci, vocês também vão vencer. Jesus estará, irmãos, e isso eu vou falar na quinta-feira, Ele estará nos ares, protegendo-nos. E durante toda essa campanha, toda essa coisa errada, o Senhor estará bem no cosmo da terra, aqui bem pertinho de nós. Mas isso eu vou falar quinta-feira. Então, na próxima ministração escatológica, eu vou fazer no domingo, dia 21, eu vou entrar na segunda parte dessa ministração, que é a 70ª semana, a última, essa primeira parte aqui que eu vou abordar. O que vai acontecer aqui? Nós provavelmente ainda estaremos aqui, não sei quanto tempo, se é todos 3 anos e meio ou uma parte dele. Mas nós possivelmente estaremos aqui. Mas antes, Ele vai levar alguns, porque já estão preparados, não aguentarão o que virá, né? Esses Ele vai, na sua grande misericórdia, levar. Mas Deus conta conosco para esse trabalho de evangelização depois dessas coisas. Irmão, vai ser muito fácil evangelizar nesta época, porque as pessoas vão querer, vamos lá naqueles crentes, porque é o Apocalipse, é o Armagedon, é o fim do mundo esse negócio. Não sobrou quase ninguém. E vão vir mesmo. E glória a Deus, porque virão. E daí, nós não vamos ficar ensinando tantas coisas que nós já ensinamos para você. Você vai ser um instrumento. Nós vamos ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar essas vidas, porque os juízos vão ainda continuar, irmão. Lembra das trombetas, as coisas vão continuar, não vão amolecer, não. Esse primeiro vai ser muito forte para sacudir e arrancar a igreja das garras desses maus pastores, apóstolos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres, essa confusão toda, e também punir o ímpio, porque a Bíblia diz que Deus fez tudo para um fim. Até o ímpio Ele fez para o dia do mal. Vamos ficar em pé. Eu sei, né? Eu falei 13, 26. Desculpa, o pastor Matias está me ajudando aqui. É 12, 26. Eu li no 12, 26. Então, fica corrigido aqui, né, no 12, 26. Claro, você é muito esperto, foi lá no 13, viu